Estou aqui para mais uma aula de filosofia com o pessoal da primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos tratar de democracia e cidadania, primeira parte. Por que dividir em duas partes? Porque a primeira parte vai tratar mais da questão da democracia e da cidadania no decorrer da história. Então nós vamos falar da Grécia clássica, um pouquinho de Roma e na segunda parte, nós vamos direcionar mais para a contemporaneidade. Então, hoje, nós vamos tratar desse assunto, a democracia e cidadania, começando definindo o que é democracia e o que é cidadania. Então, no geral, a gente diz que democracia é governo do povo. Demos, em grego, significa muitos e crácios, poder. Então, democracia, governo do povo, sistema em que cada cidadão participa do governo. Democratismo, a influência do povo no governo de um Estado. Então, a democracia é o governo exercido pelo povo, mas é exercido por todo mundo? Na Grécia Antiga, a democracia, ela aceitava a participação de todos no processo político e nas decisões de poder? E a cidadania. O que é cidadania? Cidadania, qualidade de uma pessoa que possui em uma determinada comunidade, em uma determinada sociedade política, conjunto de direitos civis e políticos. Claro que isso implica também a prática dos deveres. Então, nós temos aí, de forma muito resumida, o que é democracia e o que é cidadania. Agora, na continuação, a gente vai trabalhar um pouquinho com a democracia e a cidadania no decorrer da história. Então, no século V a.C., em Atenas, nasceu a democracia. O grande fundador da democracia foi o Clístenes. Então, a democracia, ela começa por volta do século V a.C., Clístenes é considerado o fundador da democracia grega, mais especificamente a democracia ateniense, já que a cidade de Atenas era a principal representante da democracia. Então, Clístenes e Péricles foram os seus fundadores e criaram condições para que todos os cidadãos pudessem participar. Quem é esses todos os cidadãos? Os bem-nascidos. Clístenes inaugurou a democracia e Péricles, apesar de ter governado por não muito tempo, o período em que ele governou ficou conhecido como século de Péricles. O curioso é que parece que Aspásia, que era uma mulher, casou com ele, a segunda esposa do Péricles, e ela era professora de retórica. Então, a participação da mulher era muito ínfima na Grécia Antiga, mas parece que Aspásia decidiu muitas coisas no governo de Péricles. Parece que ele fez um bom governo, inclusive em função de ter uma professora de retórica como esposa. Então, nem todo mundo era... O escravo não era cidadão, a mulher não era cidadã, o estrangeiro não era cidadão, não podia nem ter propriedade privada em Atenas. Já pensou um boliviano chegar aqui no Acre com muito dinheiro e não poder comprar nenhuma casa? Então, era mais ou menos assim na cidade de Atenas. Então, quem podia participar exercia o quê? A liberdade, tinha o direito de propriedade, tinha a isonomia, que significa a igualdade perante a lei. Aqui nós estamos falando praticamente dos eupátridas. Os escravos, os estrangeiros e as mulheres não estão incluídos. Também nós temos como função a isocracia, igualdade de acesso aos cargos públicos. Qualquer cidadão podia ter acesso aos cargos públicos. Agora, é claro, nós tínhamos aí na época de Péricles aproximadamente 90 mil cidadãos. É claro que nem todo mundo ia para a Ágora, como eu estou aqui nesse local, para discutir as questões políticas. Pouca gente ia, mas todos os cidadãos tinham esse direito, né, de exercer os cargos públicos. Nem todos iam, nem todos queriam. Alguns queriam cuidar das suas riquezas pessoais e tinham o direito de fazer isso. Agora, nós temos, além da isocracia, que é essa igualdade de acesso aos cargos públicos, nós temos também a isegoria, que é a igualdade de direitos ao uso da palavra.
Então, todos os cidadãos, os 90 mil aí na época de Péricles, os 365 mil escravos, não podiam falar nada. Então, nós temos quase 4 escravos para cada cidadão livre. 90 mil cidadãos livres, 365 mil escravos. Aí a gente não sabe exatamente a quantidade de mulheres e a quantidade de estrangeiros variava, porque quando tinha os Jogos Olímpicos, por exemplo, aumentava, quando não tinha, diminuía. Então, mas, de qualquer forma, o estrangeiro não era considerado cidadão. Então, quais eram os limites da democracia ateniense, já que ela era uma democracia direta, ao contrário da nossa, que é uma democracia representativa? Então, nós temos aí os seguintes limites. Só os cidadãos é que podiam participar no governo da cidade. Aí eu já falei aqui, 10% da população. Então, eles eram apenas 10% da população, já que estrangeiro, mulher e escravo não estavam incluídos. Então, além disso, a liberdade de expressão estava condicionada através de 2 práticas. Qual é a primeira? O ostracismo, expulsão da cidade por 10 anos. Então, se alguém ousasse proferir algumas coisas contra os juízes e contra os governantes da cidade, ele podia ser expulso. Então, existia certa liberdade de expressão. Não se podia dizer abertamente tudo aquilo que um cidadão quisesse dizer. E a outra coisa, a pena de morte. Um dos grandes exemplos da pena de morte foi o nosso Sócrates. O Sócrates sofreu pena de morte, vitimado pelos juízes atenienses, porque discordava de muitas coisas que eram praticadas, e por isso mesmo ele foi acusado de ateísmo e outras coisas mais. Então, o que é a polis em grego? Cidade. O que é tívitas? Apesar de estar escrito com C, essa palavra é latina, então polis e tívitas. Então, a tívitas e a polis corresponde de modo mais ou menos ao que no vocabulário político moderno chamamos de Estado, conjunto de instituições públicas, leis, erário público, serviços públicos e sua administração pelos membros da cidade. Claro que no caso da polis, aqueles membros escolhidos, aquele que podia estudar, aquele que tinha 18 anos, que era filho de pai e mãe ateniense. E no caso de Roma também, isso variou muito no decorrer do tempo. De qualquer maneira, a plebe não participava do poder. Então, agora nós temos aí também outra expressão grega, tá política, e outra expressão latina, res pública. Tá política significa política, res pública significa coisa pública. Não tem acento, porque o latim não tem acento, a gente vai chamar res pública. Então, vamos falar, não publica, mas pública. Então, corresponde indiretamente, mais ou menos, ao que hoje a gente consegue designar como práticas políticas, referindo-se ao modo de participação no poder, aos conflitos e aos acordos na tomada de decisões e na definição das leis e da sua aplicação, no reconhecimento dos direitos e das obrigações dos membros da comunidade política e as decisões concernentes ao erário e ao fundo público. Então, é isso que é cidade, é isso que é res pública. Hoje, nós dizemos que o Brasil é uma república porque a gente, de certo modo, copiou. Claro que não tem nada semelhante com a cidade romana daquela época, a res pública. Mas a palavra república é derivada dessa língua latina e dessas expressões latinas res pública. Agora, outra coisa é que o cidadão grego, porque a Grécia foi aquele modelo maior aqui para o Ocidente, embora que os romanos também tenham tido uma influência exagerada, até principalmente na questão do direito. Então, somente os homens livres de pai e mãe ateniense, filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 21 anos no primeiro momento e depois 18 anos já na época de Péricles, eu acho que também já na época de Clístenes. Então, nascidos na cidade eram considerados cidadãos. As mulheres, os escravos estrangeiros não desfrutavam de nenhum tipo de participação política, o escravo era destinado ao trabalho e a mulher era confinada ao gineceu. Ou seja, estava no quarto e na cozinha. No quarto fiando e tecendo,
e gerando os filhos de Atena também à noite, é claro, né? E na cozinha fazendo a comida para o marido e para os filhos. Ao homem era destinado o espaço público. Então, o papel do cidadão. Só que esse papel do cidadão, eu já estou fazendo uma mistura de qual era o papel do cidadão na antiguidade e qual é o papel do cidadão na atualidade. Então, qual é o papel de um cidadão? Cobrar, mas também cumprir deveres. Então, eu posso cobrar os meus direitos, mas eu também devo colocar em prática, para o bem da sociedade, os meus deveres. Outra coisa, impetrar ações, mas também agir em conformidade com a lei. Então, eu posso colocar projetos de lei, mas eu também devo agir de conformidade com as leis. Senão, eu não posso pertencer a uma determinada cidade que tenha um código de leis. Denunciar, mas também zelar por uma convivência melhor. Eu posso denunciar o vizinho que está colocando som em 90 decibéis nas proximidades da minha casa, mas eu também devo colocar minha música baixa para não perturbar o estudo dele ou o sossego dele. Então, nós devemos sim denunciar aquilo que está errado, mas nós devemos também fazer a coisa certa. Outra coisa, acionar a comunidade, mas também participar. Muitas vezes eu digo, mataram uma criança na cidade de Rio Branco, jogaram no lixo, ninguém se importou. Mataram um cachorrinho lá na cidade de São Paulo, todo mundo se importou. Quando você fala de ninguém, você está se incluindo ou ninguém é só os outros? Então, direcionar os pedidos às autoridades competentes, mas também fazer a sua parte. Lá na área onde eu moro, a gente lutou junto ao poder público pela melhoria do ramal, mas o poder público não podia colocar a internet, a gente se virou para colocar. Então a gente tem que exigir dos governantes, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Agora, almejar uma cidade melhor, mas também colaborar. Então eu tenho que jogar o lixo no lixo. Eu quero a cidade limpa, mas para isso eu não tenho que esperar só pelo gari, porque ele está ali para limpar a minha sujeira e não o meu abuso. Então, organizar a sua rua, seu bairro, sua cidade, resumindo, ser cidadão e cuidar daquilo que é dos outros, porque aquilo que é dos outros é também teu. Então, agora, eu vou chamar a atenção para essa atividade que nós temos aqui para a gente exercitar o nosso conhecimento. Adalto, um jovem de 20 anos, caminhava para a faculdade quando achou uma carteira pertencente a um senhor que ele não conhecia. Na carteira havia a importância de R$60, documentos pessoais e um número de telefone numa receita de óculos. Adalto ligou imediatamente para o dono da carteira que, no dia seguinte, foi até Adalto para recuperar os seus bens. Então, para recuperar os bens que perdera no dia anterior. Assinale a afirmação que corresponde à atitude ética e cidadã praticada por Adalto. A ocasião faz o ladrão. Essa frase, a ocasião faz o ladrão, ela é tão antiga, tão bonita e tão mentirosa. A ocasião não faz o ladrão. Então, o perdido é do achado. A gente escutou muito essa história que o perdido é do achado. Claro que se eu encontrar algum bem e eu não sei a quem pertence, ele pode ser meu, tranquilamente. Sorte é para quem tem. Então, aquela história, o homem ter perdido a carteira e conseguido recuperar, foi só um ato de sorte? Lembre-se que o goleiro Rogério Ceni disse que a sorte é a soma de esforço, competência e oportunidade. E eu concordo com ele. Então, a ocasião revela o ladrão. Letra E. O indivíduo deve ser honesto, não tolo? Gente, o que mais está de acordo com a atitude de Adalto é a ocasião revela o ladrão. Se você tiver boa educação e tiver bom caráter, tiver boa índole, você não fica com a carteira de ninguém sabendo de quem é. Então a ocasião não faz o ladrão. A ocasião apenas revela quem é pilantra e quem não é. Quem é honesto e quem é desonesto. Quem tem boa índole e quem tem mau caráter. Então a ocasião revela o ladrão, mas não faz o ladrão. Eu, se achar a carteira de alguém e eu souber a quem pertence, eu devolvo. E eu tenho a oportunidade de pegar os documentos dele, jogar no esgoto da rua e ficar com o dinheiro dele, se tiver dinheiro na carteira. Bom, então agora
Eu peço que vocês olhem um vídeo, não é para ler nada, Cidadania e Democracia. Esse é um vídeo interessantíssimo, o endereço eletrônico é esse que está aí, e aí tenho duas atividades que eu não gosto de colocar muito para não sobrecarregar. Monte um quadro comparativo diferenciando ser cidadão na antiga Grécia e ser cidadão na atualidade. O vídeo vai te ensinar a fazer isso. Segundo José Saramago, que é um prêmio Nobel da Paz. Qual é a condição da democracia na atualidade? Ele não está falando muito bem da democracia. Eu quero que depois de concluído o trabalho você possa apresentar na ocasião certa ao seu professor e não deixe de visitar a nossa plataforma, que é a plataforma Eduque, para aprofundar o seu conhecimento. Eu visito para aprofundar o meu conhecimento em filosofia e em outras áreas do conhecimento. Obrigado mais uma vez.